Graças a Deus, nos reencontramos nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 20 de junho. Hoje celebra-se o dia do químico e também dia do revendedor. Parabenizamos a todos os profissionais e a todos os vendedores nessa passagem do seu dia. Logo mais estaremos ouvindo a primeira parte de uma das mensagens que nós ministramos em nosso templo. Você certamente será profundamente edificado e abençoado através dessa palavra. Antes, porém, queremos lembrar a todos os irmãos e amigos que nós precisamos de orar muito por nossa nação. Eu tenho pedido aqui constantemente. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Sabemos que esse ano é um ano atípico de eleições e precisamos de orar muito para que Deus nos dê governantes que possam dirigir os destinos desta nação com temor e tremor. Presidente, senadores, deputados federais, governadores, enfim. A nação precisa realmente de homens que tenham o temor a Deus, dirigindo os destinos de nossa pátria. Fiquemos agora com a primeira parte desta mensagem ministrada em nosso templo. Primeiro Samuel, capítulo 2, versos 22 ao verso 26. Nós vamos estar estudando sobre o sacerdote Eli e a sua família. 1 Samuel 2, 22 a 26. Vamos ler. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que está... não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amém? Esse foi o título que me deram para que nós estudássemos nessa manhã, tendo como tema: deixando um legado para os nossos filhos. Deixando um legado para os nossos filhos. Essa lição de hoje vai trazer como foco, ou a ênfase, é a família do sacerdote Eli. E antes que nós falássemos sobre o sacerdote Eli, é importante a gente conhecer um pouco da transição da história de Israel, deixando o período dos juízes para o período monárquico, ou da monarquia. E isso aconteceu, foi uma transição. Aliás, quando nós estudamos o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, é como se fosse um livro só. É só que no livro de Samuel a ênfase é sobre o ministério profético do sacerdote, isto é, de Samuel como profeta, mas também deixando a fase de atividade em que o povo de Israel estava deixando a teocracia para a monarquia. Porque antes o governo do povo que Deus estabelecera sobre a nação de Israel era teocrático, era teocracia. Ou seja, tudo que o povo ia fazer, Deus era quem dizia, orientava, instruía, e o povo muitas vezes desobedecia ou obedecia. Quando desobedeciam, pagavam um preço muito caro.
E quando obedeciam, Deus abençoava a nação. Tanto é que o livro de 1º e 2º Reis e Juízes também, a gente vê que, eu costumo dizer que era como se fosse uma gangorra. Ora o povo estava lá em cima, ora o povo estava lá embaixo. Ou seja, quando o povo estava lá em cima, o povo obedecia. Então vinha a punição, vinha a repreensão do Senhor, e o povo então tinha um declínio, né? Então o povo lá embaixo se corrigia, Deus levantava um rei para abençoar. E assim é a história do povo de Israel. E por causa desse estado de instabilidade, isso atingiu também não só o povo, mas as famílias dos sacerdotes. E dentre eles, o que nós destacamos nessa manhã é a história do profeta, isto é, Eli, profeta Eli. Pelo que vocês viram, um relato bíblico, os seus filhos estavam vivendo uma fase promíscua, se prostituindo com as mulheres que trabalhavam, que prestavam serviço na casa de Deus. É isso que nos diz os primeiros versículos. Era, porém, Eli já muito velho, avançado em idade, e ele ouvia falar que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ou seja, eles viviam uma vida em pecado. Por outro lado, também, quando o povo trazia as ofertas para serem oferecidas no altar, porque era assim que se fazia, traziam o sacrifício dos animais que eram oferecidos em holocausto, eles iam lá e exigiam que os prestadores de serviço, aqueles sacerdotes que estavam, os levitas que estavam ali fazendo aquele ofício, eles colocavam um garfo e extraía ou retirava da panela o melhor da carne que era para ser oferecido ao Senhor. Vocês vejam como eles estavam realmente tendo um comportamento muito profano, muito leviano, mundano e carnal. Os filhos de um sacerdote, gente, não era filho de qualquer pessoa não, filho de um sacerdote, Eli, que estava ali no ofício do dia fazendo o trabalho de Deus. Então eles faziam isso também. E aí Eli apenas reclamou: por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ele apenas tomou conhecimento e apenas citou, comentou com seus filhos e repreendeu. De qualquer maneira, estava dando uma palavra repreensiva: não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Então ele tomou conhecimento e ao mesmo tempo foi uma repreensão verbal, uma repreensão verbal. E no versículo 25 diz: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ele sabia que os filhos, tendo um comportamento errado, tendo aquele pecado de promiscuidade, de prostituição com as mulheres que trabalhavam no templo, e ao mesmo tempo usando das carnes que eram para ser oferecidas a Deus, eles tomavam para si o melhor da oferta do sacrifício. Então não soou bem aos olhos do sacerdote ali, que já estava avançado em idade. E no versículo último, lá a parte última, diz: entretanto não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles, pelo fato de não ouvirem a voz do seu pai, o Senhor estava decidido a tirar-lhes as vidas. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e aquele que pecar, esse morrerá, E então aqui entra no versículo 26 a história de Samuel, porque Samuel foi levantado por Deus para repreender o sacerdote Eli pelo seu modo de
disciplinar, a não corrigir os seus filhos como ele deveria discipliná-los. Então aqui entra em cena a história de Samuel. E eu queria falar rapidamente sobre Samuel, para depois chegar a tentar mostrar as falhas, os erros, os desacertos e o pecado do sacerdote Eli como pai e como sacerdote da sua família, porque todo cristão ou todo homem que tem o temor a Deus, ele deve ter isso em mente. Nós somos sacerdotes da nossa família. As mães ou as esposas são sacerdotisas da família. Ou seja, Deus confiou aos pais e a mãe e aos pais a responsabilidade de criar, de instruir, de ensinar, de dar o exemplo para os seus filhos. Porém, o sacerdote ali falhou vergonhosamente, fragorosamente. Foi uma decepção, porque veja como era que seus filhos se comportavam, em detrimento dele não fazer o que deveria fazer quando esses meninos eram crianças e quando foram crescidos, estavam crescendo. Então Samuel entra em cena por quê? Porque Samuel, primeiro, foi levantado por Deus para dirigir o povo que estava deixando o governo teocrático para monárquico. Foi o povo que decidiu isso. Então queremos apenas lembrar que Samuel, cuja mãe Ana era estéril, não podia gerar filhos, e o seu marido Elcana tinha uma amante chamada Penina, e ele tinha gerado filhos com Penina, porém com Ana não podia porque ela era estéril. Isso está lá no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Porém Ana fez um voto ao Senhor, e nós vamos ver no capítulo, eu não vou ler, apenas vou comentar com vocês, que Ana, ela simplesmente, ela teve paciência de clamar e buscar a Deus em oração. Ela teve dependência de esperar somente em Deus, de ouvir a sua oração, e também ela teve, ela contemplou a providência de Deus em atender e em responder às suas orações. Um dia ela estava no templo, orando, chorando, derramando lágrimas em jejum. O sacerdote Eli, esse que deveria ter procurado primeiramente exercer o sacerdócio aos filhos, estava só preocupado com o povo. E ele então no templo percebeu que Ana estava encostada num pilar como este que nós temos aqui, e ela chorava e clamava. E o sacerdote ali se aproximou dela e disse: mulher, fica livre do teu vinho. Ele julgou que ela estava embriagada, e ela disse: não tenhas a tua serva como uma das filhas de Belial. A tua serva está aqui atribulada de espírito. Eu estou clamando, pedindo que Deus me ouça, que Deus me atenda, que Deus me responda a oração e o clamor. Ela estava orando para que Deus lhe desse um filho. Esse, meus irmãos, é o legado de uma mãe. Ser mãe é um dom divino, amém? E ela estava orando, e Deus então ouviu a sua oração e usou a própria boca do sacerdote ali para dizer: mulher, a tua oração será ouvida, será atendida, será respondida. E ela tinha feito um voto ao Senhor: se Deus abrisse a sua madre e lhe desse um filho, esse filho sobre a sua cabeça não passaria navalha, e Deus o abençoaria de tal maneira que ela ia entregar, oferecer esse filho para o serviço na casa de Deus. E Deus ouviu a sua oração, e no tempo próprio ela voltou para estar no templo e disse ao sacerdote Eli: eu sou aquela serva que orei. Veja como é importante você orar e crer no poder de Deus. Eu sou aquela serva atribulada de espírito que esteve aqui orando. Talvez você nem lembre, mas por este menino orava eu, e agora eu estou devolvendo este filho ao Senhor. Eu quero consagrá-lo ao Senhor. Sabe, irmãos, Ana estava dando uma grande lição para o sacerdote Eli. Talvez o sacerdote Eli não fizera o que Ana fez.
que foi de dedicar: esse filho não é meu, é teu, Senhor, eu estou devolvendo, eu estou entregando, devolvendo esse filho. E ela disse: tem mais uma coisa, esse menino vai ficar aqui no templo e vai aprender com você, sacerdote Eli, a servir a Deus. Eu estou devolvendo esse menino para que ele fique aqui, ele more aqui, ele esteja dioturnamente aqui no templo, na casa de Deus. Veja que diferença. E então ela, depois do menino ter se desmamado, isso tudo que eu estou citando está no capítulo 1, antes dos versículos que eu li. O menino, quando foi desmamado, ela foi, trouxe o menino e vinha ver o menino uma vez por ano, quando vinha trazer a estola sacerdotal. Ou seja, o que talvez Eli não fizera com seus filhos, Ana estava sendo usada por Deus para dizer: olha aqui como é para ser feito, e o que você não fez. Por isso que seus filhos estão aí, vivendo uma vida prostituída, uma vida sem temor a Deus. Vai lá, na hora de oferecer o sacrifício, mete o garfo lá na carne, no melhor da carne que era para ser oferecida em holocausto ao Senhor, eles estão se servindo. Então, uma vez por ano, diz aqui nos versículos seguintes que nós lemos do capítulo 2, principalmente os versículos de 1 a 8 é a história de Ana, e versos de 9 a 18 as orações que ela fez, e dos versos capítulo 2, versículos 19 a 28 que eu li para vocês, até o verso 26, desculpem, diz o texto: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, estou lendo o verso 18, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia com o seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Ou seja, Samuel foi levantado por Deus para que ele pudesse substituir o sacerdote Eli, que não estava fazendo o que ele deveria ter posto em prática quando seus filhos se rebelaram ou desobedeceram a ele como autoridade de pai. Irmãos, para que você e eu, como pais, tenhamos as alegrias, podemos assim dizer, o contentamento, o prazer de, depois de ver os nossos filhos crescidos nos caminhos do Senhor, como o sacerdote, como a Ana fez com relação a apresentar e consagrar o seu filho Samuel, nós precisamos de aprender que esse é o maior legado, nós apresentarmos os nossos filhos a Deus, consagrarmos os nossos filhos a Deus. Esse é o maior legado, é o maior legado. Não adianta você, que é pai ou mãe, querer ter um filho ou gerar um filho e dizer: eu quero que esse filho seja um doutor, eu quero que esse filho seja um médico, seja um engenheiro, seja um profissional executivo, seja um empresário, seja lá o que for, menos ser um servo do Senhor. O sacerdote ali falhou, ele não fez o que Ana fez, de ter trazido o menino para ser consagrado ao Senhor. Irmãos, a gente vai encontrar Jesus e Maria. Jesus, ao nascer ao 8º dia, sendo trazidos por José e Maria para ser o quê? Consagrado, apresentado a Deus. Assim como foi feito com Samuel, trazido por seus pais Ana e Elcana. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que quando nós encontramos essa história de passagem do governo teocrático para monárquico, entra em cena este homem chamado Samuel, profeta de Deus, para repreender o sacerdote Eli. O menino Samuel foi pequenininho, trazido depois de ter sido desmamado, para estar no templo. E quando foi um dia, o menino havia se recolhido para se deitar no seu leito, e o sacerdote Eli também. E o menino ouviu a voz de Deus chamá-lo pelo nome: Samuel, Samuel. E ele simplesmente disse: fala, Senhor,
foi lá onde estava o sacerdote ali. Fala, Senhor, tu me chamaste? Não, meu filho, eu não te chamei. Vai deitar-te. Talvez você estava sonhando. O menino tornou a deitar-se uma segunda vez, e ele ouviu outra voz, a mesma voz: Samuel, Samuel. Ele vai lá, fala, Senhor, tu me chamaste? Não, meu filho, eu não te chamei. Torna a deitar-te. E uma terceira vez ele ouviu a mesma voz: Senhor, Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi lá onde estava o sacerdote ali, disse: Senhor, tu me chamaste? Não, meu filho, eu não te chamei. Ah, espera aí. É a voz do Senhor te chamando, meu filho. O Senhor te chama. Meus irmãos, quando a gente cria os nossos filhos no caminho do Senhor, e consagramos e dedicamos, que esse é o maior legado, você consagrar o seu filho ao Senhor, Deus tem um negócio com ele. Deus tem um chamado. Não é para ser um pastor, não é para ser um missionário, não é para ser talvez um pregador. Às vezes é para que você realize um trabalho, uma obra, um ministério específico na sua casa. Aqui foi o chamado para ele exercer o sacerdócio. E aí ele levanta-se e vai estar outra vez lá no seu leito, e ele, quando ouve a voz, ele diz: agora, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os nossos filhos são consagrados, dedicados ao Senhor, eles estão prontos e aptos para ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Eles podem até sair dos caminhos do Senhor, mas lá onde eles estiverem, eles vão lembrar que o Senhor tem um negócio com eles, o Senhor tem uma obra específica para com eles. Não foi o que aconteceu com os filhos do sacerdote ali. Eles inclusive foram mortos. O Senhor os tirou, né? Cortou a existência. Vocês vão ver isso no capítulo 3, quando eles foram mortos. Capítulo 4 inclusive. Vocês vão ver no capítulo 3 e capítulo 4, quando eles foram mortos, todos dois, porque eles não observavam aquilo que certamente eles haviam sido ensinados. Mas o problema, irmãos, estava mais no comportamento e nas atitudes do sacerdote ali como pai. Vamos ver o que foi que ele deixou de fazer. Primeiro, meus irmãos, o sacerdote ali estava colhendo o que ele tinha plantado. O que foi que ele plantou, pastor? Ele não corrigiu, ele não disciplinou os seus filhos como deveria ser disciplinado. Porque uma coisa é você simplesmente dizer: meu filho, não faça mais isso. Aliás, eu quero até abrir aqui um parêntese aqui. Tem pais ou mães também que às vezes o seu filho faz uma coisa errada ou lhe desobedece, e você não aplica a disciplina, você não aplica uma correção. E aí onde está o erro, que o sacerdote ali exatamente falhava nessa área aqui. Quando os seus filhos estavam fazendo alguma coisa errada, ele simplesmente, como a gente costuma dizer, possivelmente fazia vista grossa. Eu conheço história de mães e pais também, que às vezes o menino está muito inquieto, desobedecendo, fazendo muita peripécia, muita coisa errada, e a mãe diz: meu filho, por exemplo, o menino está muito traquino, ou então já era a hora dele estar no leito dormindo, e o pai ou a mãe diz: meu filho, vá dormir. E o menino, é como a gente costuma dizer, entra no ouvido e sai no outro orifício do ouvido. Ele não obedece. E uma segunda vez, o pai ou a mãe diz: meu filho, vá dormir, já com outro tom de voz, um pouquinho alta, né? O menino continua naquele mesmo comportamento de desobediência. E passado algum tempo depois, aí já vai aos berros, aos gritos: meu filho, vá dormir. Então esse pai ou essa mãe que tem esse tipo de tratamento, que atura, né, fazer os gostos desse filho de desobedecê-lo, ela perde toda a autoridade. Não há autoridade mais nesse pai nem nessa mãe. A primeira vez seria: meu filho, vá dormir que eu estou mandando agora. Se você não for, você vai apanhar. A segunda vez não precisava dela, ela já fez uma advertência. A segunda vez não precisava dela gritar, alterar a sua voz para o menino obedecer, não.
mas não precisava mesmo. Era chegado, meu, seu cabra, vem aqui. Olha, eu mandei vocês se deitar e você não foi, então agora você vai levar 3 palmadas aqui e vai imediatamente para dentro do seu quarto. Quer dizer, ela advertiu, exortou e disciplinou. Eli não fez isso. Ele disse apenas: eu tenho ouvido, meus filhos, que aí a cidade, o povo comenta que vocês estão se deitando com as mulheres que trabalham no ofício, na casa sacerdotal. Eu tenho ouvido que vocês estão lá metendo o garfo na panela. Apenas comentou, mas ele não corrigiu, ele não disciplinou. Irmãos, eu conheço história de pais que fazem o seguinte, desde pequenininho: meu filho, olha, quando você fizer uma coisa errada, eu vou lhe corrigir, eu vou lhe orientar, vou lhe esclarecer. Não faça isso, está assim, por isso, por A mais B. Agora, se você houver a segunda vez, você vai ser disciplinado. Eu conheço história de pais que criaram seus filhos com esse tipo de disciplina, ao ponto de, às vezes, quando o pai mandava ou a mãe mandava fazer alguma coisa a primeira vez, a primeira vez bastava dizer: olha, não faça isso. Segunda vez, olhava para ele e o olhar já era um olhar repreensivo, e ele simplesmente já saía daquela cena. Eu conheço uma história de um pai, de uma família, cujos pais faziam isso. Dizia: não faça isso, e às vezes até com o próprio olhar já dava as coordenadas. Daqui a pouco o filho ou a filha já estava ali naquela submissão. Irmãos, não é preciso você gritar, não é preciso você alterar sua voz para o seu filho lhe obedecer. Basta você aplicar a disciplina, basta você aplicar a correção. Eu queria ler alguns textos para você que está conosco em casa nos assistindo, e para você que está aqui nesta manhã. Lá no livro de Deuteronômio, o primeiro livro da Bíblia, nós encontramos Deus falando através de Moisés, para que o povo soubesse como educar, como criar, como educar os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Preste bem atenção. O Senhor já deu todas as coordenadas. O sacerdote Eli sabia disso. Porém, na hora de aplicar a correção e a disciplina, ele não corrigia. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda, e muito se multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora veja no versículo 7. Preste atenção, no verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, essa foi a recomendação que Deus fizera para todas as famílias. Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.